Capítulo 21. Costumes são coisas assustadoras. Eles podem silenciosamente mexer com os corações das pessoas. Durante a cerimônia de casamento, Xiao Te queria ceder um braço para Xia Qingyue e teve seu braço cruelmente congelado por ela. A primeira vez que ele tinha a chamado de esposa, aquilo quase a matou de raiva. A primeira vez que ele segurou nas mãos dela, Xiao Te pôde sentir a fria intenção de matar vindo dela. Entretanto, durante esses poucos dias, a frase Qingyue minha esposa que saia da boca de Xiao Te se tornou mais e mais suave. Não importava o que ela pensava em seu coração, na superfície ela parecia ter aceitado completamente essa forma de ser chamada. Mesmo se despir na frente dele não era mais estranho, sem mencionar ele pegando na mão dela. Esses poucos dias, Xiao Te sem dúvidas dormiu no canto do quarto, mas não dormiu mais inconfortavelmente com aquele cobertor esticado no chão. Sempre que às 3 da madrugada chegava, ele iria despertar e usar as agulhas de prata para aplicar o tratamento nela. Nesses poucos dias, ela também se tornou mais e mais consciente de como seu corpo tinha surpreendentemente mudado. A luz era fraca, mas a costa de jade de Xia Qingyue, sua pele de neve. Xiao Te segurou as agulhas de prata em sua mão e seus dedos flutuaram. Muito antes, ele estava coberto de suor. Meia hora depois, outra sessão de abrindo o profundo tinha terminado. Xiao Te removeu todas as agulhas de prata, um longo suspiro escapou de sua boca. Exausto, sua mente repentinamente se sentiu zonza e seu corpo balançou antes de cair em cima da costa nua de Xia Qingyue. Um sentimento indescritível de maciez e afeto se espalhou em seu peito. Xia Qingyue abriu seus olhos rapidamente, um olhar de raiva passou por seus olhos. Ela estava para usar a força para mandar Xiao Te para longe quando ela sentiu que a respiração dele estava inesperadamente e incomparavelmente fraca, muito mais fraca do que qualquer outra vez que ela tenha visto. Xia Qingyue recuou sua profunda força e usou apenas um pouco de poder para colocar Xiao Te ao lado. Ela então se vestiu como um raio antes de estender sua mão para segurar o corpo de Xiao Te. Olhando para ele, ela perguntou, o que há de errado? A cor da pele de Xiao Te estava tão pálida que nem um traço de sangue podia ser visto. Seus olhos estavam meio abertos como se ele tivesse perdido a força para abri-los completamente. Ele concordou levemente, então disse baixo, não é nada, eu apenas usei demais, a minha força e a minha energia, me deixe descansar um pouco e eu ficarei bem. Os olhos de Xia Qingyue ondularam, um sentimento ardente que ela não deveria ter, mais uma vez apareceu em seu coração. Depois do primeiro dia de acupuntura, todo seu corpo perdeu a força. Toda vez que isso acontecia, ele era capaz de se recuperar relativamente rápido. Entretanto, nesses últimos dias, ele teve que aplicar acupuntura nela todos os dias. Cada agulha requeria o máximo do profundo Qi dele. Seu corpo era originalmente frágil. E enfraquecer continuamente dessa maneira, como ele podia aguentar aquilo? Era possível que isso causaria um dano irreparável em seu corpo. Você não precisa se esforçar tanto por minha causa. Xia Qingyue disse com um olhar complexo. Xiao Te soltou uma gargalhada, não, você vale o esforço, porque você é a minha esposa oficial. Xia Qingyue. Xiao Te fechou seus olhos e lentamente reuniu sua força. Usando uma voz bem baixa, ele disse, embora você tenha se casado comigo para pagar uma dívida de gratidão, você nunca me considerou seu marido. Mas não tem como eu agir como se você não fosse a minha esposa a não ser que eu me divorcie de você. Tratar a sua mulher bem também é a responsabilidade mais básica e a honra mais importante para um homem. Depois de dizer isso, o peito de Xiao Te começou a sentir um calor, digo. Mesmo eu fiquei comovido por aquelas palavras, eu não acredito que você com seu coração feminino, não sentiu nada. Por um longo tempo, ela não ouviu Xia Qingyue dizer nada. Ele abriu seus olhos, respirou levemente por algumas vezes, e então disse com uma expressão de dar pena, Qingyue minha esposa, acho que não vou conseguir andar, pode me ajudar aqui. Seus olhos olharam na direção do canto, o lugar onde ele dormia.
Siakingui tinha dado o cobertor que cobria o chão, o sentimento ardente no coração dela que ela não deveria ter tinha se intensificado ainda mais. Ela balançou a cabeça, seu corpo se virando ao lado da cama. Você dorme na cama, eu irei dormir lá. Depois de ouvir isso, Xiaotie ficou repentinamente alarmado. Reunindo toda a sua força de sabe-se lá de onde, ele rapidamente pegou no braço de Siakingui, fora de questão. Isso definitivamente está fora de questão. Embora você seja mais forte do que eu em todos os aspectos, eu sou um homem e você é uma mulher. Como um homem, como eu posso dormir na cama e deixar uma mulher dormir no chão? Se você quiser dormir lá, então eu irei dormir no quintal. Sua voz era urgente, e continuava com um tipo de resolução irrefutável. Quando ele terminou de falar, ele também lutou para se levantar, como se ele quisesse sair da cama. Uma expressão complexa apareceu no rosto de Siakingui. Ela mordiu seus lábios levemente e, depois de uma breve hesitação, finalmente tomou sua decisão. Ela levemente empurrou o corpo fraco de Xiaotie de volta para a cama, pegou o cobertor vermelho, e cobriu ambos os corpos com ele. Você não está permitido a me tocar. Siakingui estava deitada de lado, de costa para Xiaotie, escondendo sua expressão atual dele. Xiaotie sorriu silenciosamente. Ele rapidamente adotou uma postura cômoda para dormir e fechou seus olhos feliz. Fique tranquila. Com sua profunda força, mesmo se eu quisesse, eu não seria capaz de fazer nada para você, Agao, dividindo a mesma cama, apenas assim nos podemos ser considerados marido e esposa. Siakingui. Tudo bem, Kingui minha esposa, eu irei dormir primeiro, amanhã eu irei pedir para a tia fazer uma sopa de galinha e ginseng para eu me recuperar, A voz de Xiaotie se tornou mais e mais fraca, quando sua voz desapareceu completamente, sua respiração também se tornou excepcionalmente constante, ele caiu no sono pacificamente no meio de sua exaustão. Xiao Qinghui silenciosamente se virou para o lado dele. Vendo o rosto de Xiaotie bem de perto, seu olhar tremeu com uma expressão complexa. Desde quando ela tinha se juntado à nuvem congelada de Asgard, ela tinha decidido de reprimir seus sentimentos e desejos pelo resto de sua vida. Ela nunca pensou que chegaria um dia onde ela estaria dormindo na mesma cama que um homem. Antes de se casar com Xiaotie, ela não permitiria nem o mínimo toque dele em seu corpo. Mas agora, ela estava dormindo na mesma cama que ele. Não apenas isso, não havia muita resistência em seu coração. O que há de errado comigo? Não me diga que é porque eu sinto culpa por ele. Talvez. Com seus pensamentos agitados, ela involuntariamente se afundou em seus sonhos. Ela não percebeu que sendo capaz de pegar no sono tão rápido com um homem ao seu lado, significava que o seu coração já não tinha mais nenhum sentimento de preocupação ou rejeição com Xiaotie. Esse cochilo de Xiaotie durou até 3 horas depois do sol raiar. Quando ele abriu seus olhos, Siakingui já tinha saído do seu lado. Sua figura também não estava em nenhum lugar que podia ser visto dentro do quarto. Embora ele tenha descansado por uma noite inteira, seu corpo continuava estressado, e ele sentia como se tivesse sofrido um ferimento grave. Xiaotie se levantou, deixando um suspiro pesado e pensou alto: se isso continuar, existe a chance de meu corpo realmente se quebrar. Parece que eu exagerei um pouco. Entretanto, esse é o único jeito dela querer procurar por aquelas 3 coisas para mim. Xiaotie saiu da cama e mudou suas roupas. Depois de tirar seu pijama, ele segurou um pendente em seu pescoço, momentaneamente atordoado. Em seu primeiro dia de renascimento, suas memórias sobrepostas ergueram uma suspeita enorme sobre esse pendente. Porque em sua vida no continente Nuvem Azul, ele também tinha um pendente em seu pescoço que era exatamente igual a esse. O pendente parecia ser feito de prata, e podia ser aberto para revelar um espelho de cada lado. Entretanto, era apenas aquilo. Não havia mais nada de especial sobre o pendente. No continente Nuvem Ejar, seu mestre o disse que esse pendente estava em seu pescoço quando ele foi encontrado por seu mestre.
Em adição, o pendente em seu pescoço agora também estava em seu pescoço desde o momento em que ele podia se lembrar. Seu avô disse que aquilo era algo que seu pai, Xiao Yi, conseguiu sabe-se lá onde. E quando ele nasceu, ele foi colocado em seu pescoço e também serviu como uma memória de seu pai. 2 vidas, os mesmos pendentes, o que exatamente está acontecendo aqui? Depois de trocar suas roupas, Xiao Che imediatamente entrou na pérola de veneno do céu. Dentro daquele mundo verde esmeralda, a garota com cabelos vermelhos continuava flutuando pacificamente em uma postura protetora, sem mostrar sinal de que ia acordar. Esses 2 dias, ele tentou espreitar e perguntar para seu avô e Xia Qingyu se havia algum lugar com pessoas com os cabelos vermelhos. A resposta foi sempre a mesma: essa é a primeira vez que eu escuto isso. Isso fez com que Xiao Che tivesse ainda mais interesse e suspeitas da identidade da garota. Entretanto, ele não contou a ninguém da existência dessa garota. Tendo mudado para umas roupas casuais, ele esticou seu corpo. De repente, um cheiro tentador e delicioso passou em frente ao nariz de Xiao Che, fazendo salivar. Ele seguiu o cheiro e, depois de ver um pote de sopa na mesa, ele se apressou com toda a sua velocidade. Quando ele abriu a tampa, um sopro de vapor acompanhado por um sedutor e delicioso cheiro subiu lentamente. Sopa de frango e ginseng, a tia é a melhor depois de tudo. O estômago de Xiao Che imediatamente roncou. Ele pegou os pauzinhos e começou a engolir a comida. Depois de comer por um tempo, a porta da frente se abriu, e Xiao Lingchi, vestida toda de amarelo, charmosamente entrou. Depois de ver as maneiras de Xiao Che na mesa, ela abriu sua boca para dizer: sopa de galinha. O cheiro está delicioso. E parece que tem o cheiro de ginseng também. Pequeno Che, quem fez essa sopa de frango para você? E você não me disse nada, comendo escondido sozinho aqui. As palavras de Xiao Lingchi momentaneamente pararam. Xiao Che, tia, não me diga que não foi você quem trouxe essa sopa. E claro que não. Assim que Xiao Lingchi terminou de falar, a expressão nos olhos dela se tornou estranha. Quem mais poderia ter feito sopa de frango para você além de mim nesse clã Xiao? Só pode ter sido sua esposa, Qingyu. Parece que a relação entre vocês dois como marido e esposa é extremamente boa. Isso definitivamente não era possível. Não importa quem fez isso para você. Para começar, você gosta de sopa de frango, apenas beba tudo. Eu vim aqui para te dizer que as pessoas da seita Xiao irão chegar nessa tarde. Agora mesmo, todo o clã Xiao está se preparando para isso. Quando chegar a hora, você tem que ser cuidadoso. Você não deve ofender as pessoas da seita Xiao. Xiao Lingchi disse solenemente. Eu sei. Se acontecer o pior, eu apenas não sairei de casa. Eles não podem me selecionar de toda maneira. Xiao Che respondeu indiferentemente. Você não pode ficar aqui dentro. Xiao Lingchi balançou seu dedo de jade para ele, dizendo: pelo que o líder do clã disse, o jovem mestre da seita Xiao quer olhar para todos do clã Xiao, ninguém pode estar faltando. Nessa hora, você não deve esquecer as suas maneiras. Então há ainda menos com o que se preocupar. Não é como se a tia não soubesse que eu sempre fui o mais bem comportado. Xiao Che respondeu com um sorriso. Ele então começou a engolir a comida novamente. Está bem. Então irei com o meu pai para ajudar. Seria bom se você se juntasse a nos depois que terminar de comer sua sopa de frango. Xiao Lingchi se virou e saiu logo após terminar de falar.